Olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje é a nossa primeira aula. Eu decidi iniciar com o direito processual penal. Como eu havia dito, eu inicio as aulas com a leitura da lei, ok? Então, nessa primeira aula, nós vamos abordar o artigo 251 até o 256, ok? Eu gosto muito, particularmente, de ouvir, às vezes, a letra da lei no carro, por exemplo, indo para o trabalho. Eu acho muito proveitoso, apesar de você não estar completamente focada naquilo, porque você está dirigindo alguma coisa, ou no ônibus, de certa forma aquele conteúdo vai impregnando na sua mente, entendeu? Então você já vai se acostumando com os termos. Eu costumo também fazer a leitura 3 vezes da mesma letra da lei, tá? Mas aí é de vocês. Aqui eu vou fazer a leitura da letra da lei uma única vez. Se vocês quiserem, vocês podem retomar o vídeo mais 2 vezes ou não. É de cada um, tá bom? Vamos lá. Artigo 251 a 256. 251. Ao juiz incumbirá prover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos, podendo para tal fim requisitar a força pública. Artigo 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que 1. Tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito. 2. Ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha. 3. Tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. 4. Ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito. Artigo 253. Nos juízos coletivos, não poderão servir no mesmo processo os juízes que forem entre si parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive. Artigo 254. O juiz dar-se-á por suspeito e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. 1. Se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles. 2. Se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. 3. Se ele, seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, até o 3º grau inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes. 4. Se tiver aconselhado qualquer das partes. 5. Se for credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes. 6. Se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo. Artigo 255. O impedimento ou suspeição decorrente de parentesco por afinidade cessará pela dissolução do casamento que lhe tiver dado causa, salvo sobrevindo descendentes, mas, ainda que dissolvido o casamento sem descendentes, não funcionará como juiz o sogro, padrasto, cunhado, o genro ou enteado de quem for parte no processo. Artigo 256. A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou, de propósito, der motivo para criá-la. Bom, agora vamos ao nosso resumo. Dentre as atribuições do juiz, pode-se destacar prover a regularidade do processo, manter a ordem dos atos e, para isso, pode requisitar força pública. O juiz ele não poderá exercer jurisdição
no processo em que for parte seu cônjuge ou parente até o terceiro grau, quando o juiz atuou no processo em qualquer função ou foi testemunha, quando ele atuou como juiz em outra instância, ou quando ele próprio for interessado no feito ou seu cônjuge, parente até o terceiro grau. Nos juízes coletivos, não poderão servir no mesmo processo juízes que forem parentes até o terceiro grau. O juiz será suspeito se for amigo íntimo ou inimigo da parte, se ele ou seu cônjuge, ascendente ou descendente, responder processo semelhante que seja controverso, se aconselhou qualquer das partes, se for credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes, se for sócio, acionista ou administrador de uma das partes. O impedimento ou suspeição, criado por parentesco ou afinidade, terá fim com o fim do casamento que deu causa, salvo com descendentes. Mas ainda com o fim do casamento e sem descendentes, o juiz não poderá ser o sogro, padrasto, cunhado, genro ou enteado de quem for parte. A suspeição não poderá ser declarada quando a parte injuriar o juiz ou propositalmente criar uma condição. Bom, vamos às perguntas. Número 1. Quais são as atribuições do juiz? Prover a regularidade do processo, manter a ordem dos atos e, para isso, pode requisitar força pública. Número 2. Quando o juiz não pode exercer jurisdição no processo? Quando for parte seu cônjuge ou parente até o terceiro grau. Quando o juiz atuou no processo em qualquer função ou foi testemunha. Quando ele atuou em outra instância, ou quando ele próprio for interessado no feito, ou seu cônjuge ou parente até terceiro grau. Número 3. Nos juízes coletivos, quem não poderá servir no mesmo processo? Juízes que forem parentes até o terceiro grau. Número 4. Quando o juiz será suspeito? Quando ele for amigo íntimo ou inimigo da parte. Se ele ou seu cônjuge, ascendente ou descendente, responder processo semelhante que seja controverso. Se aconselhou qualquer das partes, credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes, sócio, acionista, administrador de uma das partes. Número 5. Quando terá fim o impedimento ou suspeição criado por parentesco ou afinidade? Com o fim do casamento que deu causa, salvo com descendentes. Número 6. Mesmo com o fim do casamento e sem descendentes, o juiz não poderá atuar quando? Quando ele for o sogro, padrasto, cunhado, genro ou enteado da parte. Número 7. Quando a suspeição não será declarada? Quando a parte injuriar o juiz ou propositalmente criar uma condição. Bom, pessoal, é isso. Eu já atualizei na nossa planilha o que foi estudado hoje e ela já me deu as próximas datas que nós devemos fazer essa revisão, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!